Com muita alegria, quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD. Estamos estudando o quarto trimestre e último desse ano de 2020. A lição de hoje é a lição 11. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Isso faz parte desse trimestre que tem o tema central, a fragilidade humana e a soberania divina. Quero convidar você para permanecer conosco até o final desta aula. Mas antes de nós meditarmos na nossa lição, queremos lembrar que nesse domingo que estamos estudando as lições da Escola Bíblica Unical, segundo domingo do mês, é o Dia Nacional da Bíblia. E nós não podemos deixar passar em branco esse momento que é atribuído e dedicado à Palavra de Deus, a santa, inerrante, perfeita Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Graças a ela que nós hoje podemos estar aqui pregando e falando, porque a Bíblia nos revelou as verdades de Deus. Então, você irmão, você amigo, nesse domingo, na tua igreja, não esqueça, visto que estamos impedidos de fazermos atividades específicas, fazermos atividades que envolvam mais pessoas, movimentos para o Dia da Bíblia, mas no mínimo, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela santa palavra de Deus e que possamos, cada dia mais nós, voltarmos às páginas sagradas da Bíblia e viver ela, não somente lê-la, mas praticá-la. Que Deus possa abençoar todos nós que temos no nosso país a Bíblia Sagrada, ela é na nossa língua, em várias edições, também com liberdade e muitas Bíblias para nós estudar a palavra do Senhor. Tem motivo de nós agradecer a Deus. O texto áureo desta lição, que é a lição de número 11, diz: ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. A verdade prática desta lição é o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A nossa leitura bíblica em classe se divide em 4 discursos: Jó 32, 1 a 4, Jó 33, 1 a 4, Jó 34, de 1 a 6, Jó 36, 1 a 5. Acompanhe a leitura. Então, aqueles 3 amigos cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraquel, o Jubita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu-se a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu-se contra seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, portanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas essas minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram sinceramente do meu coração, e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez inspiração do Todo-Poderoso, me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios as minhas razões, e vós instruído inclinai os meus ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhemos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o que é meu de direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, e a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e a do meu Criador atribuei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo
está o que é sincero a sua opinião. E eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o sofrimento, ele pode ser usado por Deus com fim pedagógico para nos ensinar, né? E os objetivos específicos desta lição é explicar que Deus, como soberano, ele pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Também destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor e afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Nós vamos ver nessa lição que a teologia de Eliú ela é exposta em 4 grandes discursos teológicos, capítulo 32 até o 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, o amigo de Jó, falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, nós queremos mostrar que Eliú revela que Deus, um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Esse amigo de Jó, ele não aparece no início do livro de Jó. No início do livro de Jó, aparecem somente os outros 3 amigos. Esse é o amigo mais novo dos amigos de Jó. Talvez no início do livro não fala, não menciona ele, talvez por não ter tanta importância, também por não ter uma idade, uma maturidade, e ele somente aparece no final do livro, repentinamente aparece esse 4º amigo de Jó, que é Eliú. Nessa lição nós vamos estudar o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus também se revela através do sofrimento. Vamos estudar também sobre o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E encerrando essa lição, vamos estudar o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus, ele é soberano. E nesse primeiro discurso de Eliú, ele destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Neste sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações e nem tampouco também do seu silêncio. O orgulho do homem, ele priva o homem de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus sendo transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. É Ele que se revela. E é interessante nós analisar aqui, porque é Deus que se revela, porque Deus tu não compreende, Deus tu não interpreta. Você não lendo a Bíblia, você não vai conhecer Deus, porque Deus é infinitamente, é transcendente, Deus é muito grande para nós conhecê-lo. E só conheceremos quando Ele se revela para nós. Por isso que é Ele que se revela. E aí independe do nível cultural da pessoa, porque revelação de Deus não depende do conhecimento das pessoas. Por isso que Deus se revela a todo ser humano que Ele julga importante e Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, deseja fazê-lo.
Por isso aqui Eliú, ele não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Jó 33, do 14 e 16, vai dizer o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los como com advertências. Deus, ele não tem somente uma forma de se revelar. Ele se revela da forma que ele quer, da maneira que ele quer, e em todos os aspectos Deus pode se revelar. Se revela para nós através da natureza também, além de se revelar ao coração, se revelar através de sonhos, através de visões. Deus fala aos corações dos homens, né? Então Deus, ele tem os seus métodos e o seu modo de se revelar. Ele é soberano, devemos reconhecer isso, que ele sempre se revelará da maneira que ele entender que deve se revelar. Então você que está me assistindo, reconheça que você tem que pedir a Deus que ele se revele a você. Ele é muito grande para que nós possamos achar que nós o entendemos e nós o compreendemos. Se Deus não se revelar, nós não conheceremos Deus. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo aqui, mas o orgulho do homem que não lhe permite escutá-lo. O jovem Eliú, amigo de Jó, ele acredita que mesmo o patriarca Jó, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, disse ele no capítulo 33, 13 e 17. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria ou conduzirá à morte. Essa era a visão de Eliú. Outro tópico importante dessa lição, nós aprendemos sobre o ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Versículo 19 e 21 do capítulo 33 de Jó diz o seguinte: ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e detestar na alma sua refeição preferida? Já não vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Aqui Eliú dizendo que Deus também se revela na dor. Por causa dela, por causa da dor, ele pode enviar um anjo. Jó 33 e 23 diz o seguinte: havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Ele crê assim, Eliú. Dessa forma, nós vamos ver que esse mensageiro, ele anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado da justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. E as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos eles vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor. Veja o que está escrito lá em Gênesis no capítulo 22, versículo 11 diz o seguinte: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não há dúvida, meus amados, de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Foi o que ele falou no versículo 19 do capítulo 16. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O Redentor que o justificasse depois da sua morte. Eu sei, disse Jó,
que o meu Redentor vive e que, no fim, se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. O ministério desse mensageiro, ele é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para medir a sua causa e resgatá-lo, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Jó 33 e 24. E assim encerramos o primeiro tópico dessa lição, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Quero pedir ao Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando, para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp. Você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online, como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Voltamos para o tópico 2, que diz: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú, ele faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. A mansidão, ela é um estado que deriva da humildade. Como pode Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus, ele jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Jó 34:10 vai dizer o seguinte: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Deus não pratica o mal nem a iniquidade, mas ele também se revela através do sofrimento. Deus se revela ao homem através dos infortúnios da vida, das adversidades da vida. Segundo subtópico desse segundo tópico é o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú ele passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece.
ele retribui ao homem conforme o que ele fez. Ele dá o que a sua conduta merece, disse Eliú em Jó 34:11, porque Deus, ele é justo. E para não haver dúvida, Eliú, ele reforça e descreve o caráter justo de Deus. Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Olha, Jó 34:13 vai citar esse versículo que Eliú comenta. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Como o provedor da vida humana, Deus, disse Eliú, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez. O homem voltaria ao pó. Deus tem nas suas mãos a essência da vida. E se ele fechar por uns instantes a torneira do oxigênio, toda a humanidade morre. Porque Deus, ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E ele não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, quer sejam nobres, quer sejam pobres. Para Deus não tem acepção de pessoa. Não é verdade, disse Jó no capítulo 34:19. Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes. Ele não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos, disse Eliú. E para não haver dúvida mesmo, Eliú, ao descrever o caráter justo de Deus, ele diz que Deus é onisciente e, como tal, ele conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Disse ele no capítulo 34, 21 a 23, vamos reler esse texto que diz assim: pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possa esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Aqui esse texto está nos dizendo que não tem nada na terra que possa esconder a maldade dos homens, esconder de Deus. Não tem densidade o bastante de sombra, de escuridão. Os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Deus sabe o que é feito na calada, o que é feito no silêncio, o que é feito, às escondidas. Deus sabe de todas as coisas e tem todo o poder para atrair o homem à sua presença e julgá-lo. Ele é justo para punir os maus. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga, onde todos podem vê-los. Versículos 25 e 26 do capítulo 24. Assim chegamos ao terceiro subtópico desse segundo tópico, que diz a defesa da soberania de Deus. Atente para a segunda pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Jó 34 e 33. Eliú, ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Por isso que nós devemos orar a Deus, contar a Ele as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas petições, mas sempre fazer como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Todavia, seja feito a tua vontade. Deus é soberano. Jamais o homem poderá pôr Deus contra a parede e determinar para Deus. Essa teologia do determinismo não é bíblica, inclusive é antibíblico, porque Deus, ele é soberano. Ele não tem que se explicar nada para nós.
Por isso que nós, ao chegar diante de Deus, nos curvamos, glória a Deus, diante do trono da misericórdia, diante do trono do amor. Deus, Ele é soberano e nós precisamos da sua misericórdia sobre nós. Sendo soberano, Ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. O exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso que ocorre, veja bem, ocorre 31 vezes a palavra todo-poderoso no livro de Jó. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus, Ele jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Deus não é injusto, Deus é justo. Todavia, é preciso nós destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por participar do princípio de que Jó havia cometido pecado. Eles continuavam pensando, como os amigos de Jó, que Jó tinha cometido pecado. E em segundo lugar, Eliú, ele exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. É verdade, Deus é justo, mas Ele é misericordioso. Porque se Ele fosse, meus irmãos, usar somente de justiça contra nós, jamais nós seríamos salvos. Porque nós somos salvos pela graça. Graça é a misericórdia, porque graça é favor não merecido. Misericórdia é quando nós não merecemos e somos beneficiados. Para Eliú, para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso, muito grande esse erro. Deus é justiça, mas Deus é amor. Eliú entendia que a justiça de Deus estava acima do amor, mas não, o amor de Deus, glória a Deus por isso, está acima da sua justiça. Por isso que eu e você não somos consumidos. Deus, se fosse fazer justiça, consumia com nós, mas pelo seu infinito amor é que Ele tem de nós misericórdia. Deus, meus irmãos, sem dúvida alguma, Ele é justo, mas grandiosamente Ele é amoroso e Ele é misericordioso. Misericórdia de Deus. E assim encerramos mais um bloco, o segundo tópico desta quarta lição do último trimestre do ano de 2020. Voltamos lá para o último tópico dessa lição. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. Voltamos para o último bloco, terceiro tópico dessa lição, que tem a estrutura dividida em 3 tópicos. Nós já estudamos o primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O sofrimento leva a nós a revelar Deus. Se hoje perguntássemos e fôssemos fazer uma enquete, quantas pessoas hoje servem a Deus porque Deus se revelou no leito da enfermidade? Talvez lá no leito da morte, Deus se revelou e ele aceitou Jesus e saiu de lá. Conheceu Deus através do sofrimento. Então, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Já estudamos o primeiro tópico. Segundo tópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Deus, Ele é justo. E agora o terceiro e último tópico, o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Esse é o primeiro subtópico do terceiro tópico. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos. Ele faz, Bildade e Zofar, eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e ele se recusava em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai além disso.
Embora ele compreenda que durante sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú, ele introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico, um caráter para ensinar. Mas ao que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Jó 36:15. O caráter pedagógico do sofrimento, meus irmãos, está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. E olhe bem, burrice é nós não aprender com o sofrimento. Inteligência é nós aprender com o nosso sofrimento. E sabedoria é nós aprender com o sofrimento dos outros. Assim nós aprendemos com o sofrimento. O sofrimento, ele é pedagógico, ele é para nos ensinar. O segundo subtópico desta lição diz: adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e o versículo 26, Eliú, ele vai afirmar: Deus é grande e nós o não compreendemos. Isso afirmou Eliú. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, Eliú, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. O argumento de Eliú, ele tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú, ele põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnifica a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Não pode da mesma fonte jorrar água limpa e água suja. Tu não pode adorar a Deus e ser murmurador. Essas são atitudes excludentes, uma exclui a outra. Se você é murmurador, você exclui o sentimento de ser adorador. Se você é adorador, você exclui a murmuração, porque uma atitude é excludente da outra. Jó, no capítulo 37, o versículo 6 até o 13, ele vai ilustrar de forma poética o pensamento do orador. O versículo 6 e 8 diz assim: ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. Esta é uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, ele pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Ei, aprenda com o sofrimento. Aproxime-se mais de Deus. O sofrimento vem para te ensinar a conhecer mais Deus. E Deus quer ser glorificado na tormenta, na tempestade. Deus quer que você o conheça também na tempestade. A Bíblia vai dizer: o caminho de Deus é na tempestade. Concluindo essa importante lição, a 11ª lição desse 4º trimestre, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma coração divina. Concluindo essa lição, nós vamos notar que nessa lição nós vimos 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo, ele defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deveria falar. Ele acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. E, entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado.
Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e de, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca, Eliú, em colocar essa soberania acima do seu amor. Glória a Deus. Pois, primeiramente, Deus, glória a Deus, Deus é amor. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Encerro essa lição glorificando a Deus, que é justo, mas Ele é amor. E o seu amor está acima da sua justiça, porque pela sua justiça todos nós seríamos condenados. O homem estava todo destinado à condenação, mas por causa do amor de Deus, que excede todas as coisas, acima de tudo está o amor de Deus. Ele te ama, Ele me ama. Vamos fazer a nossa parte, ser fiel a Deus, mas entendendo que acima da justiça está o amor. Vamos orar para encerrar essa lição, louvando a Deus e também agradecer por esse dia, que é o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho na Tua presença nesta oportunidade, quando encerramos essa 11ª lição desse tão importante trimestre, que nós aprendemos sobre a fragilidade humana e aprendemos sobre a soberania do Senhor. Deus, nessa lição nós aprendemos que o Senhor é Deus justo, que o Senhor trabalha, o sofrimento é para o Senhor se revelar a nós, o sofrimento é para revelar a sua justiça, e o sofrimento também é uma forma pedagógica de o Senhor nos ensinar, nos instruir. Deus, eu te agradeço, porque acima da justiça está o amor, e nós somos alvo desse amor soberano, perfeito, esse amor inexplicável, esse amor maravilhoso. Eu te louvo porque sou alvo deste amor. Eu quero agora te louvar pela Bíblia, a palavra do Senhor, esse livro santo que comemoramos nesse segundo domingo de dezembro, o seu dia. Obrigado por nós ter acesso à Bíblia, a tua palavra, pois ela nos alimenta, é ela que testifica do Senhor, é ela que acrescenta a nossa fé. Deus, eu oro por cada um dos irmãos, dos amigos. Dá um final de ano abençoado, guardado, protegido por Ti. Que a mão do Senhor os acompanhe. Eu oro por todas as famílias. Proteja-os e os abençoe, Pai. Amém, Jesus. Amém. Obrigado da tua companhia. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, EBD São Léo. Deixe teu comentário, deixe teu like, nos ajude a divulgar esse canal, né? Faça com que mais pessoas tenham acesso a essas aulas, viu? Envie para os teus amigos, né? Compartilhe no teu Facebook, nas tuas redes sociais, e assim mais pessoas terão acesso a esse material, que eu tenho certeza que será de muita valia, de muita importância e de bênçãos para as vidas, de estímulo para os nossos professores das EBDs e também para os nossos alunos. Até a semana que vem, na paz do Senhor.